Olá, seja bem-vindo você, meu amigo associado, minha amiga associada, no nosso podcast É Seu. A cada semana entrevistamos aqui um associado ou uma associada com muitas histórias para contar, histórias de sucesso, histórias incentivadoras. E hoje comigo a Helena Mendonça, da Inbox Brindes. Tudo bem, Helena? Seja bem-vinda. Tudo jóia, Gustavo. Muito Tudo obrigada jóia. pela oportunidade, um prazer imenso estar aqui. E tenho certeza que vai ser uma história incrível para a gente compartilhar. Satisfação é toda nossa, seja bem-vinda ao nosso podcast É Seu. A Inbox Brindes aí chegando a quase uma década de atividades. Como surgiu a empresa? Quais são os seus desafios atuais? E como que você verifica o mercado nos dias de hoje? A empresa surgiu de um sonho. Eu tinha um sonho de empreender, não sabia exatamente o que, né? Há mais tempo eu pensava, meu Deus, eu preciso descobrir algo diferente. Estudei bastante antes de pensar no empreendedorismo em si. Fui cabeleireira, sou cabeleireira de formação, tinha o sonho de montar uma clínica estética. Trabalhei no mercado CLT por muito tempo, trabalhei em banco, trabalhei em cinema, mas sempre com o sonho de começar o meu negócio. Fui para o mercado promocional, fiquei alguns anos no mercado, e fui criando ali, né, músculos e bagagem, até que um dia, a convite de uma amiga, iniciamos o nosso negócio. Sem dúvida nenhuma, foi um ponto importante para que eu desse o primeiro passo. A Inbox agora com quase 9 anos já, e personalizando material para todo o Brasil. Os meus desafios hoje é realmente vencer o mercado informal, porque para que você cumpra com os seus deveres, né, as suas obrigações, não só com os seus colaboradores, mas também com toda a parte tributária. O desafio é a informalidade, que às vezes caminha ali bem próximo, mas entregando valor para o nosso cliente, e a gente tem uma carteira que exige isso da gente também, a gente, sem dúvida, a gente vai vencendo esses desafios. E a Inbox chega aí praticamente em todos os estados brasileiros. Como que você conseguiu essa amplitude de divulgação da marca? A Inbox, ela não tem limites em termos de atendimento, porque hoje a gente apresenta para o nosso cliente online. Depois da pandemia, então, isso ficou mais Facilitou fácil ainda. Para algumas ocupações e para algumas atividades profissionais, a pandemia até que ajudou, né? Sim. Primeiro a gente passou por um vale, né? Porque quando entrou a pandemia, nós passamos a nossa maior prova de fogo, porque o mercado parou. Sim. Então, nós fomos a faturamento zero. Nós tivemos meses aí de pandemia de não faturar nada. Mas superados graças a uma boa gestão. Quando começou a pandemia, a gente não imaginava, mas a gente tinha vida ali para esperar, a vida financeira, administrativa, para esperar passar. Conseguimos manter o time que tínhamos, mas bem no finalzinho de 2020 começou a vir uma demanda e eu comecei a desenvolver kits para mandar material para casa dos colaboradores, porque estavam todos em casa. Todos em home office, trabalhando em home office. Exatamente. Né? Então, muitos colaboradores, às vezes, eram contratados e já iam para casa, né? Trabalhar de casa. Exatamente. E o que as empresas começaram a buscar? Materiais para entregar em casa, para dar boas-vindas, porque não era mais o crachá, né? É verdade. A gente precisava fazer com que ele se sentisse pertencente, mas de uma outra forma. Então, a gente começou a criar kits como mousepad, protetor de tela, apoio de pulso, garrafa, enfim. A gente sempre incentivava a mandar uma cartinha de boas-vindas, um chocolate, e isso viralizou durante a pandemia. Nós começamos a nos reerguer ali no finalzinho de 2020 para 2021. Fizemos grandes parcerias em outros estados e, com isso, nós tivemos um cliente especial que esse cliente ele tem hoje mais de 700 colaboradores em todo o Brasil e surgiu a demanda de mandar esse kit para os colaboradores. Para todos? Para todos. E esse desafio fez com que nós nos especializássemos em entrega porta a porta. Então, hoje a gente tem uma logística de entrega porta a porta em todo o Brasil. Que legal. Essa questão da entrega foi também
desenho seu, você que elaborou isso, ou vocês terceirizaram, contrataram uma empresa de logística, por exemplo? Partiu de uma necessidade do nosso cliente, e aí nós buscamos parceiros, homologamos parceiros que façam isso, porque hoje a malha rodoviária, ela depende de muitas parcerias, Sem né? dúvida. Então, hoje a gente tem um parceiro que tem o melhor custo logístico e garantia de entrega com seguro, como envia o Mercado Livre, mais ou menos assim. Então, quer dizer, se eu tiver no interior do Pernambuco, por exemplo, fizer um contrato, uma compra com você online, você consegue entregar na minha empresa lá no interior do Pernambuco. Com o melhor custo, inclusive logístico. Hoje, a gente realmente entregou em todos os estados. Se você estiver em Manaus, no Amazonas, a gente entrega em qualquer lugar. Helena, você falou muito do kit de boas-vindas, né? O que mais é procurado? Quais são as opções que mais saem pela Inbox Brindes? A gente trabalha com muita campanha para Dia dos Professores, Dia dos Pais, Dia das Mães. Agora a gente entra num período forte para kits de fim de ano, né? Então, as festas natalinas, né? Confraternizações. Sim, a gente já começa a elaborar kits pensando num panetone, vinho e um acessório. Então, hoje a maior demanda é essa. Mas, sem dúvida nenhuma, o brinde passou por uma mudança muito grande, né? Antigamente, eu lembro, antes até de estar nesse mercado, o brinde era só uma caneta ali. Era uma coisa artesanal, né? Sim, uma coisa simples, simbólica, né? Exato, sim. Mas hoje não. Hoje, até falando com um parceiro, o mercado se profissionalizou bastante. Hoje, o empresário ele está muito preocupado ao material que ele associa à marca dele. Então, ele quer um material de boa qualidade, porque a marca dele é importante. Então, ele quer essa associação. Temos, sim, materiais em grande escala produzidos, né? 500 mil peças, 1 milhão de peças, e aí com valor menor. Mas a gente tem empresários preocupados em entregar uma caneca térmica, uma caneca Stanley de boa qualidade, com a sua marca, que vai ficar por mais tempo ali na mesa do seu cliente, né? Legal. A gente conversa com a Helena Mendonça, ela é da empresa, né? Responsável pela empresa Inbox Brindes. Helena, como surgiu a ideia de empreender, tornar-se uma empreendedora? Começou já bem pequenininha. Eu queria mudar muito a realidade da minha família, né? E eu tinha desejos de criança e pré-adolescente e adolescente. E eu comecei a pensar que para os meus desejos eu precisava fazer alguma coisa. Os meus pais não tinham condições. Eu comecei a vender pano de prato, comecei a vender rifa. Foi assim que começou. Por conta própria? Por conta própria. Eu criei uma rifa uma vez, eu já contei isso em outros momentos. Eu criei uma rifa na sala de aula, porque eu tinha um sonho de consumir na hora do recreio. Eu era da merenda escolar, mas eu queria ter acesso ao guaraná, ao refrigerante ali, aos salgados. E eu fiz uma rifa na sala de aula, para que essa rifa, o premiado ganhasse um salgado e um refrigerante, mas o lucro dessa rifa pagava o meu salgado e refrigerante. Olha, que legal. E eu criei isso. Quer dizer, você ajudava duas pessoas, né? A que ganhasse a rifa. Sim. E você automaticamente. Sim. Depois tomei uma surra da minha mãe, porque ela achou que eu estava comprando fiado, né? Mas quando ela descobriu, ela ficou bem orgulhosa. E essa história eu gosto de contar porque isso realmente me fez enxergar que eu poderia mudar a história. Então, durante a minha trajetória, mesmo trabalhando como CLT, eu fiz durante muitos anos um trabalho paralelo de atendimento a clientes com vendas de produtos. Já vendi muito produto da Natura, Avon, eu sempre fiz isso, fiz muito cabelo, fiz muita unha. E esse era o meu sonho, inclusive, era de montar uma clínica, né? E a vida foi me levando para outro caminho. Me tornei gestora comercial, né, na minha trajetória, mas eu nunca deixei de lado o meu sonho de empreender. Então, a Inbox ela nasceu desse desejo de realmente começar o meu negócio. E você também lidera um grupo de mulheres empreendedoras, né? Sim, que é Elas Simples Assim. Fale um pouco dele. O Elas nasceu desse desejo. Eu tive muita dificuldade de começar a empreender. Comecei tardio já. Eu tinha muito medo e eu estudei muito para isso, né?
fiz administração, depois fiz uma pós-gestão de negócios, mas isso tudo com medo de começar e, de repente, imagina na crise ali, antes dos 5 anos, não conseguir seguir com o negócio. E eu falei, não, eu preciso encorajar outras mulheres, eu preciso dar voz para outras mulheres. E surgiu também de uma união de 3 amigas, né, de mais 2 amigas, somos 3 no total, e nasceu Ela Simples Assim, como descomplicar o empreendedorismo. Então, a gente leva inspiração, histórias inspiradoras, recebemos muitas mulheres aqui, e também conteúdo educativo, para que elas possam realmente quebrar alguns paradigmas aí de gestão e seguir o seu negócio. Que legal. E vocês publicaram um livro, né? Deixa eu mostrar. Sim, publicamos. Para as pessoas que nos acompanham. Olha que bonito o acabamento, né? Ela Simples Assim, 20 vozes inspirando o mundo. E atrás tem as 20 mulheres. As 20 mulheres que compõem aqui. Muito bonito, né? Essa história. Vou ler o livro. Obrigada. Né? E como que você escolheu essas 20 pessoas? Como que essas pessoas acabaram vindo para o livro? E como você escolheu as histórias também que entraram aqui nesse livro? Essas mulheres fazem parte, né, desse núcleo de encontro que acontece uma vez por mês. São mulheres que, aos poucos, veio ali nos nossos encontros, fazendo network, e se aproximaram e se interessaram em contar um pouco dessas histórias. Todas elas aqui de Sorocaba, histórias muito inspiradoras, mulheres muito fortes, que também, como eu, continuam vencendo o desafio do empreendedorismo, porque o desafio continua todos os dias, né? Aqui no Elas, a gente não romantiza o empreendedorismo, porque às vezes me perguntam, Helena, já teve vontade de desistir? Eu falei, olha, tem dias que você continua tendo vontade, é o que né? mais tem, né? E não só desistir também, a gente conversando com outros empreendedores, o fato de você acabar tendo uma dívida, acabar quebrando, depois você se recupera, isso faz com que muitos se fortaleçam, né? Muito. Isso é uma coisa, acaba sendo praticamente natural na vida do empreendedor, né? Sim, e a gente leva muito conteúdo, principalmente de educação financeira, vendas, marketing, né? Financeiro, sem dúvida nenhuma, é um tema muito forte, que a gente precisa tratar ele com bastante seriedade, porque sem a educação financeira, por exemplo, é impossível você conseguir gerir um negócio. É um dos fatores que mais leva, né, à desistência, à quebra de uma empresa. Então, é um conteúdo que, sem dúvida, está muito presente ali. E a desistência acaba se tornando algo quando você não consegue perseverar, né? A insistência é o oposto da desistência, né? Sim. Que legal. Helena, esse livro, qual foi a tiragem dele? Nós tiramos 600 cópias. Cópias, tá. Sim. Ele foi doado, foi vendido? Como que foi feita a distribuição? Vendido e doado, né? A gente também nós tivemos também muitas doações, a gente continua aí divulgando esse conteúdo. Quer dizer que é possível encontrá-lo ainda, o livro? Na Amazon, sim. O livro é possível, a gente tem ele publicado na Amazon, a gente tem ele fisicamente aqui, né, em Sorocaba. A gente está sempre divulgando também nos nossos encontros. Que legal. E você participa sempre das nossas palestras, dos nossos cafés, né? Sim. Qual a importância, como que você vê a Axo no contexto do empreendedor? Olha, Gustavo, eu acho que é um ponto muito importante falar. Eu venho de uma cidade do interior de Minas, né? Lá nós tínhamos também a nossa associação, mas eu vejo o trabalho de vocês aqui de extremamente diferenciado, principalmente nos cafés, porque a gente faz ali muita conexão. Eu acredito muito nisso, né? Chegando aqui, já fiz amizade com o meu colega que daqui a pouco vai estar contando a história. É sobre isso, é como aproximar pessoas. Porque a gente sempre tem o que doar para o outro do pedacinho de nós e vice-versa, né? Então, a associação, eu acho que ela gera essa conexão. Quando eu fui apresentada para a associação, que foi pelo professor Edelso, que é o meu mentor, assim, sou apaixonada por ele. Ele falou, não, vai para a associação traz muitas facilidades. Eu já fiz aqui no auditório, pelo menos uns 4 eventos. Eu fiz o Conecta Inbox aqui, o primeiro Conecta Inbox eu fiz aqui dentro. Trouxemos clientes da região para ver de perto o nosso showroom, o nosso material. Foi uma noite linda. Lançamos o nosso livro aqui, então
A associação traz essa facilidade, né? A gente pode fazer esse uso do auditório aqui mais acessível. Sim. E realmente apresentar de uma forma mais profissional, mais aconchegante, ter o conforto. E agora esse momento maravilhoso. Do podcast é seu, né? Exatamente. Muito legal. Helena, nosso tempo já está esgotando, mas eu gostaria que você deixasse os seus canais de contato, os canais de contato da Inbox também, para quem quiser conhecer, apreciar, conhecer o seu trabalho e também adquirir o livro Ela Simples Assim. Então, fique à vontade, pode falar na câmera ali. Você pode nos encontrar em 2 canais, no @inboxbrindes, no Instagram, e Ela Simples Assim, no Instagram. E o meu, Helena C. Mendonca. Vai ser um prazer. Gosto de falar de conteúdo de empreendedorismo e não tenha dúvida de que o seu sonho, assim como o meu, pode ser realizado e recebê-las no Ela Simples Assim será um grande prazer. Perfeito. Helena, obrigado pelo seu tempo, pela participação aqui e volte mais vezes. Obrigada, Gustavo. Esse foi mais um podcast é seu, hoje recebendo a Helena Mendonça da Inbox Brindes. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio, né, com mais um associado ou associada aqui da nossa Associação Comercial de Sorocaba. Um abraço. Olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, em mais um episódio do podcast é seu aqui da nossa Associação Comercial de Sorocaba, abrindo espaço para os associados mostrarem o seu empreendedorismo, a sua força de vontade, a sua resiliência e bater um papo gostoso apresentando valores, experiências e também modalidades diferentes de segmentos aqui em nossa região. Hoje comigo, Francisco Cogo, da Cogo Soluções. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado. É um prazer estar aqui e poder desfrutar desse ambiente tão delicioso, tão aconchegante. Perfeito. A satisfação é nossa de tê-lo conosco, né? A Cogo Soluções aí trazendo diversas áreas de atuação, né? Você atua na área de energias renováveis, né? Por Exato. assinatura e agora montando uma startup para telemedicina. Gostaria que você falasse um pouco dessa união da Cogo com as energias renováveis, né? Com também a telemedicina aí trazendo facilidade para o cidadão, cidadã que queira ter uma qualidade no atendimento e uma possibilidade prática de ser atendido de forma rápida. Bom, vamos iniciar com a energia. A energia surgiu na minha vida há 3 anos atrás, aproximadamente. Eu sou da área de comunicação visual, formado nessa área e precisava mudar. Estava querendo mudar de ramo, de profissão, e fui para a área de energia, que eu me apaixonei pela área, né? E recentemente, no final do ano passado, eu estava atrás de ter um novo segmento para abranger o meu negócio, e eu estava montando sozinho essa empresa, quando eu vi um amigo de Guarulhos se movimentando no mesmo caminho, da área da telemedicina, de serviços. Nós fizemos uma reunião, ele já estava com tudo pronto, né? E eu estava iniciando. Então, nada melhor do que pegar todo o investimento e aportar lá com ele, né? Sem dúvida. Então, eu aportei lá o investimento, nós estamos juntos hoje nessa questão da telemedicina. E você tem visto um crescimento progressivo, Cogo? Olha, nós estamos há 5 meses, estamos entrando no 5º mês que nós estamos com a telemedicina, nós já estamos com mais de 400 pessoas na nossa base. Então, está indo bem, está tranquilo. A maior vantagem hoje é que a pessoa tem o médico na palma da mão. Em qualquer lugar, Em né? qualquer lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Claro que nós temos uma pessoa lá na região, no estado do Acre, a pessoa leva 14 horas de barco para ir até um posto de saúde ou um hospital, que na cidade onde ela mora não tem. Mas tem uma boa internet e uma farmácia. O que acontece? Ela precisou usar, chamou, o médico atendeu. 10 minutos depois ela já estava na farmácia comprando remédio
né? Tá fazendo um forfé lá na cidade. Que lá. legal, e é bom porque isso ajuda a divulgar também, né? Sim, a nossa Telemedicina modalidade. e também a empresa, né? Uhum. Ô, Kogo, e a energia, como surgiu a questão da Kogo Soluções trabalhando com energias renováveis? E gostaria que você falasse um pouquinho o que é energia renovável por assinatura. A energia por assinatura surgiu, na verdade, foi com a Lei 14.300, que começou lá em 2022. E hoje eu sou sócio, não sou sócio, não, sou parceiro de 34 usinas renováveis aqui na região. Nós somos o maior player hoje de energia da região da CPFL. Tá? Então, eu tenho o maior número de energia dentro da CPFL hoje, através dessa parceria, né, que eu tenho com a energia renovável. Então, a partir de R$600, quem gasta acima de R$600 de conta de energia, eu consigo em torno de 15% até 20% de desconto na conta de energia. Não tem custo e não tem fidelidade. Ou seja, uma empresa que tem aí várias máquinas trabalhando ao mesmo tempo, que gaste mais do que isso, se fizer uma assinatura com você, vai gastar menos. Vai gastar em torno de 20%, mas menos, muito. Agora, me diga uma coisa, Kogo, a questão das energias renováveis é uma questão também conceitual, né? E isso, a cada ano no Brasil, tem aumentado a possibilidade de você migrar para essa área de atuação de energias, né? Falta muito ainda, nós estamos muito distantes de termos 50%, 60% da população adepta a essa facilidade? Olha, a lei está aí exatamente para chegarmos no mercado livre. Nós tínhamos o mercado livre da alta tensão. Em 2022, com a lei 14.300, entrou-se no mercado livre a média tensão, né, onde você faz parte do mercado livre. E a partir de 27, 28, toda a população vai estar no mercado livre. Então, se tiver uma usina... Por exemplo, hoje eu só posso distribuir a energia que eu tenho da CPFL dentro do atendimento da CPFL. Ok. Entendeu? Mas a partir de que tiver a liberação do Mercado Livre para nós também, que é da baixa tensão... Aí pode ser em qualquer um. Aí posso mandar daqui para Manaus, posso mandar para qualquer canto do país. Isso vai facilitar demais, né? Vai facilitar muito. E já tem grandes players aí já se preparando para isso. E para eu ter uma assinatura, o que eu preciso ter na minha residência? Ou na minha empresa? Precisa pagar a conta de energia. Se Só? você tem uma conta de energia, eu tenho duas parcerias importantes. Eu tenho uma parceria que é acima de R$600, tá, e eu tenho outra parceria que é abaixo de R$600. Tá? A minha empresa hoje atende mais de 200 usinas no país hoje. Tá? Então, se você tem abaixo desse valor, eu consigo 10% fixo na sua conta. Acima de 600, entre 15% e 20%. Mas eu tenho que ter as placas, eu tenho que ter uma adaptação, não precisa? Pelo GD, não. Pela geração distribuída, não. Okay. Eu estou gerando desconto porque eu já tenho a parceria das usinas. É usada pelas usinas que você tem a parceria. Pelas usinas, exato. Perfeito. Usa a energia que já está lá. Na verdade, já está na rede da CPFL ou da concessionária. O que a gente faz? Tira a sua conta de energia da CPFL, não 100%, porque você precisa continuar pagando a taxa mínima e os impostos. Okay. E nós geramos desconto em cima dos quilowatts da sua conta de energia. Né? Isso, exatamente. Então, a taxa mínima e os impostos nós não damos desconto. Perfeito. A gente conversa com Francisco Kogo, da Kogo Soluções, ele que trabalha na área de energias renováveis e também agora na telemedicina. O Kogo, a telemedicina hoje também precisa mais divulgação? Ou você acha que com a pandemia as pessoas já se situaram de que o atendimento rápido, fácil e em qualquer lugar é muito mais facilitador? Eu digo facilitador no sentido da pessoa ter aquele entendimento. Às vezes, por exemplo, eu preciso de uma receita para comprar um medicamento, né? E eu não tenho condição de me deslocar até marcar consulta, tal. Com a telemedicina eu consigo obter isso.
você acha que essa facilidade pós-pandemia veio para ficar? A pandemia trouxe essa possibilidade, né? Hoje nós somos um mercado em franca expansão, né? Por exemplo, hoje eu consigo fazer um atendimento, eu não, através da nossa base, entre 5 e, no máximo, 10 minutos você tem um atendimento, né? Pode demorar um pouquinho mais, mas isso é dentro da nossa média. É melhor do que ficar 5 horas num posto de saúde Não tenha dúvida. e ficar aguardando. Hoje você abre o seu celular, entra no nosso aplicativo e o médico te atende ali. Você pode fazer troca de receita. Se você tem uma receita que é controlada, nós temos essa oportunidade. Você chama o médico e pede para trocar a receita. Nós temos clínico geral 24 horas por dia. Você pode chamar ele vai te atender, vai te medicar, porque hoje nós fazemos, o médico faz praticamente uma entrevista, né? Não tem mais de anamnese é a entrevista, isso. Né? E pediatra também, 24 horas, e mais 19 especialidades. Com o advento aí da NR1, que todos os empresários precisam se adaptar a essa questão, nós também temos essa questão da NR1 dentro do nosso portfólio, com psicólogos, todo projeto que a empresa precisa, nós vamos ter todo. Quer dizer, pronto. É uma praticidade para a empresa, né? Às vezes até utilizar aí a Cogo Soluções para ter essa priorização no atendimento dos seus colaboradores, né? Vou dar um exemplo. O nosso colaborador passou mal. Para ele sair da sua empresa e ir até o posto de saúde ou no hospital mais próximo, ele vai ter uma locomoção aí entre ida e volta, no mínimo de 6 horas ou mais, dependendo de como é que vai estar o atendimento lá no pronto atendimento. Se ele tem no próprio celular dele, o aplicativo, ele fala, patrão, não estou passando bem, posso fazer uma consulta? Ele vai numa salinha específica, faz a consulta, recebe a receita, vai na farmácia, faz a compra e ainda consegue um desconto de até 70% na farmácia. No medicamento? No medicamento. Nós temos parceiro. Que legal. Nós temos um clube de desconto, né, também junto. Muito legal. Nessa questão. Kogo, essa ideia sua de empreender de várias áreas aí, de energia renovável, telemedicina, se nós utilizarmos aquela frase famosa, o céu é o limite, para onde vai a Kogo Soluções? Nós estamos em uma fase de crescimento que eu já vivi isso no passado, e nós estamos num crescimento muito exponencial hoje, muito mesmo. A nossa meta na telemedicina em 5 anos nós estamos atendendo 1 milhão de pessoas. Hoje nós temos 150 milhões de brasileiros que precisam usar o médico e vão até um PA ou o SUS. Indo até lá, 80% não necessita estar lá. Uma consulta através da telemedicina, 80% desse pessoal que está lá na fila do SUS pode passar por aqui e não tem nenhum problema. Ou seja, nós vamos evitar muitas mortes na fila também. Não tenha dúvida. Kogo, você frequenta muito os nossos cafés. A sua presença é sempre citada até pelo nosso presidente, o Igor Duarte, né, dando exemplos. Enfim, como que você avalia a atuação da Axo na vida do empreendedor? Eu vou falar por mim, tá? Quando eu cheguei há 3 anos atrás aqui na Axo, eu cheguei com uma mente limitada, completamente limitada. Falo isso para todo mundo que puder vir para a Axo. Você vai tirar esse limite. É como você tirar uma venda dos seus olhos e você começa a empreender de uma forma completamente diferente. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei a primeira vez num café da manhã aqui na Axo, eu entrei com uma mentalidade completamente limitada. E com as apresentações, com o Igor falando sobre network, todo o processo que acontece aqui e nos cafés, você amplia
Ou seja, você sai de uma visão limitada para uma visão 360. Legal, perfeito. Kogo, para a gente já finalizar, 15 minutos passa muito Rápido, rápido. Eu pediria que você deixasse os seus canais de contato, as suas redes sociais, como que as pessoas podem encontrar a Kogo Soluções, conhecer você, tirar dúvidas, enfim. Fique à vontade na nossa câmera. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Francisco Kogo, sou proprietário da Kogo Soluções Saúde e Serviços. Nós temos nossos meios de comunicação. Começar pelo celular, é 15 998 58 3894 e também as nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, Kogo Soluções, e também o Instagram, Kogo Soluções. Estamos lá pronto para atender, seja na área de energia, seja agora na área de telemedicina. Tenha um médico na palma da sua mão. Isso eu garanto para você. Perfeito, Kogo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e sucesso sempre. A gente que acaba se encontrando nos cafés aí, que você a cada mês tenha mais sucesso, mais clientes aí na Kogo Soluções e volte futuramente para contar o avanço que você teve aqui nos últimos meses. Vamos combinar, com certeza. Voltarei. Obrigado. Esse foi Francisco Kogo, da Kogo Soluções, aqui no Podcast é Seu. Você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência e nós voltaremos no próximo episódio com mais um associado ou associada da nossa associação comercial. Um abraço. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um Podcast é Seu, aqui da nossa Associação Comercial de Sorocaba, sempre recebendo um associado ou uma associada empreendedora ou empreendedor que tem conteúdo, tem história para nos mostrar, nos contar e também nos estimular, sempre crescendo no negócio, no empreendedorismo ou no meio empresarial. Hoje recebendo a Vanessa Marti da Velucci Semijoias. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradecer também à associação pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Espero que eu possa agregar aí com a minha experiência a todo mundo que acompanha o podcast. Perfeito. A Vanessa, que é formada em Direito pela FAD e agora também empreendedora do ramo de semijoias. Vanessa, como surge a Velucci? Como que você idealizou a empresa e por que o ramo de semijoias? Bom, empreender no ramo de moda sempre foi meu sonho, assim, desde criança. Acaba que com 17 anos, né, a gente ainda é muito jovem e tem que escolher, né, uma faculdade. Eu acabei indo para o Direito por conta também até de familiares que atuam na área, né, a gente acaba sendo influenciado também, né, nesse ponto. Fiz o curso de Direito, advoguei por 2 anos e depois de 2 anos eu percebi que aquilo não era, na verdade, né, o que eu queria para a minha vida. Então, eu resolvi parar de advogar em 2022 e fundei a Velucci, né, que é a minha marca de semijoias. Bom, quando eu comecei com a semijoia, eu pensei num produto que toda mulher usa, toda mulher ama. É difícil você ver alguém que não usa um anel, não usa um colar, não usa um brinco. É um produto, assim, que se você escolhe peças casuais, peças versáteis, é fácil de agradar, né, um público maior. E você consegue abranger também públicos de idades diferentes, né? Meninas de 15 anos, até peças infantis também, até senhoras de 80 anos. Então, por isso eu escolhi, né, esse ramo, por ter um público mais amplo mesmo. Então, foi por isso. Perfeito. E como você seleciona, escolhe os modelos e as joias que você tem na sua empresa? Bom, confesso que isso no começo foi uma dificuldade, né? Porque eu era uma pessoa que usava peças menores, mais delicadas. E com o passar do tempo, eu fui vendo que eu também preciso trazer coisas que vão agradar pessoas que gostam de acessórios maiores, que chamam mais atenção. Mas eu procuro não perder a minha essência. Então, quando eu vou escolher uma peça maior, eu prezo muito pela sofisticação da peça, né? Então, eu sigo sempre uma linha, né, da minha marca. Você vê que
Tem muita gente que às vezes olha uma peça que, por exemplo, minha irmã tá usando e fala, é da sua irmã. Porque eu consegui criar uma personalidade na escolha das peças. Então, eu sempre penso em mim, no meu estilo, que combine com a Velute para não fugir daquilo, sabe? Para ter a nossa carinha mesmo. Agora, você é muito jovem, né? E percebe-se que você está no ramo certo, porque você fala isso com bastante sentimento, com bastante gosto, né? Quais são os seus desafios? Você poderia descrever como você começou a empreender e como já está a Velute em 2025? Sim, eu acho que eu passei por muitas fases. No começo, assim, eu tinha uma noção jurídica, né? Porque eu fiz direito. Mas quando eu comecei a empreender, eu tive que aprender do zero o marketing. Eu tive que aprender do zero o comercial, porque eu precisava vender meu produto. Eu tive que aprender de moda, a fazer combinações com as peças. Então, assim, se você vê o meu Instagram de quando eu comecei em 2022, eu fico até com vergonha, porque, assim, é uma mudança, assim, muito radical. Eu sempre falo, né, empreender, a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. É um passo de formiguinha mesmo. Então, a gente tem que ter a persistência, reconhecer o quanto a gente evoluiu, né? E hoje, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Eu impacto mulheres com o meu trabalho, porque eu trabalho com um modelo de negócio de revenda consignada. Então, a gente dá oportunidade para outras mulheres empreenderem no ramo de semijoias sem investimento inicial. Então, a gente dá todo o suporte por trás, né? A revendedora que começa, ela não está sozinha. Então, assim, é um negócio que começou comigo, sozinha, vendendo. E hoje eu impacto mais de 30 mulheres. Ah, que legal, quer dizer, você fomenta o empreendedorismo dentro da sua empresa. Sim, e isso é muito gratificante, porque eu vejo que o meu trabalho não impacta só a minha vida. Eu estou impactando a vida de mulheres que empreendem com a Velute e que também querem empreender futuramente. Então, assim, a cada revendedora que entra, que consegue fazer uma renda, que consegue vender bastante, é uma conquista para mim também. É gratificante, né? E como que você seleciona essas mulheres? Como que essas mulheres chegam até a Velute? Bom, são duas vertentes, né? Eu trabalho muito por indicação, esse marketing por indicação funciona muito na Velute, né? B2B, né? Sim. Eles chamam, né? E eu percebo que esse marketing de indicação fideliza bastante, porque ela sempre vem por uma indicação e essa indicação gerou confiança para ela, né? E assim, a gente também trabalha com o tráfego pago. Então, é o nosso braço direito hoje, né? A gente trabalha muito com o Instagram. E essas mulheres chegam até nós vendo nossos anúncios patrocinados, se inscrevem. Eu gosto de ter um primeiro contato inicial bem humanizado. Você faz uma entrevista, Faço entrevista pelo Google Meet mesmo. Então, isso é bem legal também, porque eu consigo ver quem está do outro lado, eu consigo ver se ela tem um perfil empreendedor mesmo, né? E agregar também, né? Exatamente. E são revendedoras só de Sorocaba ou não? Você está espalhando isso para outras praças? Atualmente, eu estou pegando mais revendedora de Sorocaba e de Votorantim, porque acaba ficando mais fácil esse contato pessoal. Para o futuro, eu pretendo ainda, né, enviar maleta por correio e tal, mas hoje o nosso foco ainda é Sorocaba e Votorantim. E aí, vamos supor, vamos dar um exemplo, tá? Eu sou uma dessas mulheres e eu acabo passando na triagem, passando na entrevista, e aí eu vou, retiro a mercadoria, retiro as peças, acabo fazendo as vendas e vou prestando contas. É mais ou menos assim? Funciona assim. A gente marca, né? Deu tudo certo com o cadastro, enfim. A revendedora vai até mim, eu já deixo o mostruário pronto. Uhum. Ela pega as peças comigo. Nessa oportunidade, eu já faço um treinamento com a revendedora, o que é muito legal também, porque eu explico todo o banho das nossas peças, a qualidade dos nossos produtos, tudo para ela já chegar na cliente dela, sabendo tudo na ponta da língua, né? Perfeito. Com técnicas de vendas também. Após 30 dias, ela retorna para nós. A gente vê as peças que saíram, né? E ela só vai pagar pelo que ela vender. O que ela não vender, ela devolve sem custo algum. E aí, vamos fazendo isso a cada 30 dias. Eu troco o mostruário de novo. Tem a possibilidade de aumentar a categoria. Então, eu trabalho com comissão escalonável. Quanto mais vende, mais ganha. Que legal. Quando bate meta, consegue pegar mostruários maiores, para ficar tudo proporcional à quantidade de vendas dela mês a mês. Agora, Vanessa, essa questão das joias, das semijoias, né? A gente trabalha, assim, a moda
vive com as estações, então tem joias que são bonitas no inverno, outras são para o verão, tal. Esse cuidado você tem, eu sei que tem, mas a pergunta é, como que você seleciona o formato da joia? Qual critério você utiliza para os designs da joia que você vai vender, vai oferecer? Bom, eu sempre, cada vez que eu vou fazer compra, né, eu não compro a peça pronta. Eu tenho um fornecedor que faz o banho das minhas peças com a qualidade que eu quero, né? Mas a peça no bruto, que a gente chama, né, que é a peça sem o banho, eu sempre tenho os meus fornecedores, que eu sempre vou, eu me inspiro muito neles, eu vejo o que está em alta, assim, né, naquela estação, mas eu procuro também sempre buscar inspirações antes de ir comprar as peças. E uma outra coisa, assim, que eu acho que faz toda a diferença é eu escutar as revendedoras. Então, nas vendas delas, elas recebem muitos pedidos. Que legal. Então, assim, às vezes ela está vendendo, estão pedindo algum tipo de acessório que eu ainda não tenho, um brinco maior, um brinco de flor, enfim. E eu procuro sempre escutar quem está pedindo. Então, a gente tem que estar sempre de olho no que o mercado está demandando. Então, eu estou sempre atenta, sempre seguindo mesmo as tendências, as tendências, né? Exatamente. Que legal. Vanessa, a Axo sempre ajudando aí o empreendedor, seja o empreendedor individual, ou o empreendedor que já está numa empresa maior, enfim. Você participa também sempre aqui. O que você poderia dizer que a Axo te ajudou a ser hoje uma moça independente, empreendedora? Olha, Gustavo, é bastante coisa quando você me pergunta isso. Primeiro porque desde que eu comecei com a Velute, praticamente logo no primeiro ano eu já me associei. E assim, eu venho bastante nos cafés de negócio. Além de usar, né, as ferramentas que o site da Axo deixam disponíveis pra gente. Claro que a gente não vai usar tudo, porque tem muita coisa, né? Mas tudo que está disponível ali relacionado ao meu negócio eu utilizo. Participar dos cafés da manhã de negócio, para mim, é algo realmente uma oportunidade maravilhosa, tanto por poder conhecer outras pessoas, né, que estão passando pelas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, né, inúmeras dificuldades, né, desafios, e tanto também por a gente poder olhar a história dos palestrantes. Eu me motivo muito nisso, sabe? Eu acho que dá um gás no nosso dia a dia. Às vezes a gente está num dia que a gente já está mais para baixo, aconteceu alguma coisa na semana, né, que deixou a gente meio desanimado. Você vem, você escuta, você tem insights. Eu tenho muito insight aqui nas palestras. Então, toda palestra que eu venho, algo novo acrescenta. Uma coisa nova, ou duas, ou três, né? Vai depender muito do tema também da palestra. Mas eu nunca me arrependi de vir. Então, assim, eu acho que a associação está aí para ajudar muitos empreendedores e quem quer aprender e evoluir tem que participar. Perfeito. A gente conversa com a Vanessa Marti, ela que é da Velute Semijoias, né? Falando um pouco da experiência dela como empreendedora do ramo de semijoias, enfim, batendo um papo bastante agradável aqui com a gente. Vanessa, a Velute caminhando aí para novos tempos, eu digo 2026. Hoje a empresa, você falou das revendedoras, né? Tem crescido, você está crescendo com essa opção também. E onde você sonha chegar com a empresa? Qual que é o seu grande sonho? Eu acho que o meu grande sonho é chegar, assim, aumentar cada vez mais, né, o número de revenda, para que o negócio se torne cada vez mais, acho que assim, sustentável mesmo, né? Que eu possa crescer o meu estoque cada vez mais para poder impactar mais vidas, porque eu sempre falo, né, é algo por amostragem. Eu percebo isso desde o começo, desde quando eu tinha 5 revendedoras. Então, conforme vai crescendo exponencialmente também o nosso caixa, o nosso estoque. Então, eu acho que o meu sonho é poder aumentar cada vez mais esse time, poder impactar mais vidas e poder ajudar também as mulheres que querem empreender, se tornar independentes. Muito legal. E você estava falando também que você conseguiu abrir um espaço físico, né? Sim. Essa experiência eu gostaria que você contasse. Eu acho que assim, foi uma conquista para mim, um divisor de águas mesmo na minha vida. É algo que eu estava planejando há muito tempo, né? Mas a gente, como no começo, assim, a gente tem que ter, né, mais paciência, esperar as coisas irem acontecendo para dar um passo assim importante. E eu acho que eu dei o passo no tempo certo, num momento que eu tô com uma quantidade muito boa de revendedoras. Tenho certeza que esse espaço vai agregar ainda mais. Para mim, foi uma conquista pessoal mesmo,
porque finalmente eu tenho meu canto, ou tudo com a minha cara, com a cara da loja. Eu tive revendedoras que chegaram lá e falaram assim, nossa, parece que eu tô dentro da maleta da Velute. Olha, que legal. E eu fiquei tão feliz porque eu consegui trazer muito a identidade da marca pro espaço, sabe? Então, sábado eu fiz uma inauguração lá, foi super legal, receber o carinho das pessoas, né, o apoio. Você vê que tudo que a gente faz está valendo a pena. Isso mostra que você está no caminho certo, né? Sim. Muito legal. Vanessa, a gente já caminhando para o encerramento, pediria que você olhasse para a câmera, deixasse os seus canais de contato, as suas redes sociais. Quem quiser conhecer os modelos da Velute, quiser bater um papo com você, quiser saber sobre revenda, enfim, fique à vontade, o espaço é seu. Certo. Bom, a gente tem Instagram, é Velute_, acho que eles vão deixar aqui na tela. Nosso site é velutesemijoias.com. Para quem quer revender, né, quer fazer parte do nosso time, vai ser muito bem-vinda, vai ser um prazer conhecer você. É só entrar lá no link da nossa bio, fazer a inscrição, que logo a gente entra em contato com você. Caso você não queira revender, quer conhecer nossas semijoias, também lá no link da bio, é só você clicar que você quer receber nosso catálogo, que também vai ser um prazer ter você como a nossa cliente. Legal, Vanessa, agradeço a sua participação, foi muito gostoso saber que tem jovens empreendedoras, pessoas que poderiam fazer qualquer outra coisa, mas tem esse desafio, essa resiliência, essa paciência, porque empreender não é só você ter força de vontade, é uma arte, né? É um desafio e você comprou esse desafio e está indo bem. Parabéns. Com certeza. Posso deixar um recado para quem está começando? Fica à vontade. Bom, para quem está começando ou quer começar um negócio, seja persistente, não desista no primeiro desafio, vão surgir vários no meio do caminho. Caminhe com pessoas que te incentivem a ser uma pessoa melhor, a ter mais conhecimento na área e vá em frente que todo mundo consegue, é só ter um foco e um objetivo. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela sua participação, Vanessa. Eu que agradeço, Gustavo. Essa foi a Vanessa Marte, da Velute Semijoias, aqui nesse papo gostoso do podcast É Seu, aqui feito para você, nosso associado e nossa associada, mostrando que empreender não tem idade, não tem limites, basta você ter consciência, força de vontade, perseverança, arriscar, até porque empreender é você ter coragem para arriscar, né? Coragem todos os dias. É isso aí. E fique com Deus. Até o nosso próximo podcast é seu. Um abraço. Olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, em mais um episódio do podcast É Seu. Aqui o espaço da Associação Comercial de Sorocaba, aberto para empreendedores, para pessoas que têm conhecimento a apresentar aos nossos associados. Hoje com um casal mais do que legal, o casal da Usinarte. Eu estou com o Gabriel Manzini e com a Beatriz Mendes. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast É Seu. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece o convite aí, Gustavo. Muito obrigado. Olha, muito legal quando eu soube desta pauta, né? A Usinarte, Escola de Circo e Artes Culturais. Eu falei para a Aline, muito legal, porque cultura, ludicidade, formação física, e isso tudo dentro do empreendedorismo. Não tem como ser ruim um programa desse, né? Minha primeira pergunta ao casal, como surge a Usinarte? E agora, começa você ou eu? Pode começar. Bom, a Usinarte surgiu da nossa união, né? A gente se conheceu praticando circo e dali a gente pensou, poxa, isso pode se tornar um trabalho, né? Eu sou formado em Educação Física, a Bia também, então a gente falou, poxa, não tem nada nisso. Na época era 2010, por aí? 2010, 2011? Por aí. Não tinha nada, não tinha nem crossfit, né? Em Sorocaba tinha poucas coisas de artes. Então, a gente resolveu, poxa, vamos abrir uma escola de circo. A gente já dava aula na casa da Bia para algumas pessoas, mas era um lugar mais restrito, né? Onde a gente não poderia ficar divulgando por ser uma residência. Então, a gente montou o nosso espaço. Hoje, a gente tem um espaço de 450 metros quadrados, que fica localizado no Jardim Simos. E lá, nós temos a nossa escola firme até hoje, são 13 anos na área. Muito legal. E vocês fazem a junção de atividades circenses com o parkour também. Gostaria que você descrevessem
qual é a atividade circense que vocês têm e também o que é o parkour. Vou falar do circo, você fala do parkour. Tá. Beleza. No circo a gente trabalha os aéreos, que é o tecido, o trapézio e a lira. Tem também as acrobacias de solo, as acrobacias coletivas, malabares e equilíbrio. As crianças, elas fazem aulas de circo. Então, tem todas essas modalidades para que elas experimentem, vivenciem e escolham um caminho. Sempre a gente acaba se identificando mais com uma modalidade do que com outra. Já os adolescentes, os adultos, eles têm a oportunidade de começar a escolher. Então, a gente tem aulas só de aéreos, de tecido, trapézio e lira, para quem gosta mais. Tem aulas só de acrobacias de solo, para quem se identifica mais com as acrobacias. Legal. E o parkour? Vamos lá, o parkour, eu iniciei o parkour junto com a educação física, né? Eu sou formado em educação física e foi uma paixão muito grande através de um filme, que foi o 13º Distrito na época, que lançou, do pessoal pulando os prédios, pulando o muro, então aquilo me chamou muito a atenção, né? Falei, poxa, que negócio radical, que demais, né? E você não precisa de mais nada além do seu corpo, então é seu corpo e sua mente. Então, eu falei, poxa, dentro das atividades que a gente vai trabalhar, eu acredito muito que o parkour tem que fazer parte disso. Então, o parkour, basicamente, é uma forma de enxergar, não é só um esporte, né, uma atividade física, mas é uma filosofia de vida, é uma forma de você enxergar como o mundo, como você se comporta no mundo, né? Então, o mundo tem várias barreiras, como os obstáculos de parkour, tem seus desafios. Então, a gente tem que transpor os obstáculos, né? Seja na atividade física, seja na vida. Então, é uma comparação que eu faço e a gente tem os professores também que ensinam isso lá. Todos têm a sua capacitação, né? Dentro das aulas. E é uma coisa que eu amo de verdade, o circo e o parkour. Então, para mim, faz muito sentido ter aulas de parkour. Então, a gente tem para as crianças, a partir ali de 4 anos, para os jovens e para os adultos. Na verdade, para quem deseja participar de uma atividade física. E na prática, por exemplo, uma criança, como que ela se inicia no parkour, por exemplo? Bom, muitas vezes as crianças estão conectadas hoje à internet, né? À tecnologia. Então, elas assistem filmes, elas têm jogos. Então, nas historinhas também tem, né, o parkour nos desenhos, nos filmes. Então, tem parkour em todo lado. Sim. Né? Então, os pais vão atrás da gente falando, poxa, eu quero colocar meu filho nessa atividade. Então, eles matriculam os filhos, fazem uma aula experimental para conhecer a modalidade e ali a gente consegue ensinar um pouquinho do que a gente faz. Agora, as duas atividades são desafiantes, né? Tanto o circo quanto o parkour, porque você trabalha toda a mobilidade do corpo, você tem que estar com a cabeça tranquila também, né? Às vezes até a questão da altura, porque quando você sobe nos lenços, você vai descendo, às vezes, com velocidade mais rápida. Como embutir isso na pessoa, no aluno, seja criança, adolescente ou adulto, que ele é capaz, ele é possível de fazer? Ele vai ganhando uma autoconfiança. Então, ele não começa num nível super elevado. Isso é conquistado com o passar das aulas. São etapas, né? São etapas, exatamente. Então, ele entra conhecendo e fazendo alguns exercícios e técnicas, né? Onde ele vai pegando confiança e com o tempo isso vai aumentando e vai se tornando cada vez mais difícil. Mas é um processo, ele não entra já no tecido, né? Já fazendo uma queda. Mas sim, entra começando baixinho, com um nó, fazendo umas acrobacias ali perto do chão, depois ganha altura, depois faz alguma coisa um pouquinho mais alto. Aí sim, faz coisas de ponta cabeça, e aí só depois é que começa a fazer algumas quedas. São as etapas, como se fossem as etapas da vida, né? E esse lance de vocês empreenderem, terem uma escola, como que surgiu quando vocês perceberam? Porque vocês têm a expertise da capacidade motora de fazer as atividades, mas também tem todo um ditame empresarial por trás. Como que surgiu a ideia de montar uma escola, empreender, ter profissionais trabalhando para vocês e estarem aqui contando toda essa história para a gente? Quando a gente começou, foi meio que... os amigos vinham, treinavam junto...
aí que a gente viu uma oportunidade de se tornar um pouco mais profissional. Então, ter algumas aulas, começou no fundo da nossa casa, então não era um lugar que a gente conseguia divulgar, porque era dentro da nossa casa, então tinha esse, né, igual o Gabriel falou, esse bloqueio, né, quanto a isso. Aí que a gente começou a ver que era uma oportunidade. E foi então, depois de 2 anos que a gente estava no fundo da nossa casa, que a gente teve nosso prédio próprio. Aí sim, nosso endereço, CNPJ, tudo estruturado para assim abrir a nossa empresa. Né, nesse ramo. A gente já tinha alguns alunos que já faziam, né, na nossa casa, que passaram para esse novo formato. E dali em diante, a gente foi recebendo mais pessoas e foi divulgando melhor, divulgando o endereço e tudo mais. E crescendo. Antes a gente não investia em marketing, né? Então era mais por indicação. Então a pessoa fez aula, o filho fez aula, onde que é, tal, então... as pessoas se comunicavam dessa forma, né? Tanto que o marketing não era tão forte assim na época. Hoje a gente precisa ter mais conhecimento nas áreas, né? A gente vai atrás de curso, do financeiro, então a gente vai atrás disso. Porque para você administrar não é só dar aula, né? A gente começa com amor, Exatamente. com carinho, e de repente você vai crescendo e você fala, poxa, eu estou perdendo o controle disso, né? Então, a gente começou a perceber isso no meio da nossa jornada e começou a contratar profissionais, né? Então, muitas vezes, nessa área não tem profissional, não tem uma estrutura de cursos profissionalizantes para professores de circo nem de parkour. Então, a gente treinava as pessoas mais próximas que gostavam também de fazer isso. Mas dentro de todo esse contexto, a administração, né? É uma coisa que a gente foi buscando pequenos cursos, workshops, mas a gente não tem formação em administração, nem no financeiro, mas a gente foi trazendo esse conhecimento para nos auxiliar nessa parte, né? Então, a gente está sempre investindo não só em treinamento para a nossa equipe e para nós, mas sempre também trazendo pessoas para agregar dentro da área de cada um. Porque não adianta a gente saber tudo, né? A gente tem que saber um pouco de tudo, mas existem as áreas específicas. Então, a gente precisa contratar uma pessoa que vai nos auxiliar no financeiro, que hoje é o que mais é importante ali, né? O financeiro está firme, né? Então, acredito que seja isso. Para a gente empreender hoje, a gente tem que sempre estar buscando ferramenta, auxílio, indo em busca, né? Para que a gente consiga cada vez mais melhorar. Agora, eu percebo que vocês também têm uma facilidade até para mostrar como funciona as atividades que vocês desenvolvem, né? Se a gente parar para pensar, qualquer arte circense hoje encaixa muito bem no mundo corporativo. E o parkour também. A pergunta que eu vou fazer é justamente essa. Vocês dando palestra, dando aulas, o que vocês mostram em termos de conceito para os jovens, para os alunos, que eles podem utilizar tanto o circo quanto o parkour no dia a dia deles, seja na escola, seja na residência, seja no campo profissional de trabalho, enfim. Como isso pode ajudar ele a melhorar como profissional, como pessoa, como empreendedor até? Eu acho que eu resumo essa resposta em confiança. No momento que você pratica uma atividade física, né? Se a gente falar do nosso, confiança, superação de limites, né? Alcançar os resultados. Então, quando você aprende isso, você leva para a tua vida, seja onde for. Muito mais, né, do que uma aula de parkour, do que uma aula de circo. É uma aula de vida, abre a cabeça, né? Exato. E você aprende a ter criatividade, a ter disciplina, aumenta né? a autoestima, porque você começa a acreditar em si. E até improvisar. Alimentação. As pessoas começam a perceber que elas precisam melhorar a qualidade de vida delas. Então, sono melhor, se alimentar melhor. Cuidar melhor de si, né? Como uma forma geral. E também vocês pregam essa questão da rotina, né? Fazer os exercícios também dentro da capacidade de cada um, mas tendo tempo para treinar, tempo para estudar. É importante, né? Sim, com a certeza. gente tem retorno dos pais, por exemplo, que as aulas de circo melhoraram, impactou as crianças em vários sentidos. Isso que eu ia perguntar, né? Tem o resultado positivo, né? Super. Muito. Eles trazem pra gente, olha, meu filho está prestando mais atenção na aula. Ele melhorou, as notas melhoraram, a comunicação com os amigos, a parte social deles melhorou.
A parte emocional, muitas vezes, melhora. Agora, também. tem alguma restrição? Tem algum tipo de cidadão ou cidadã que não pode fazer? Tem alguma restrição nesse sentido? Quem tem alguma restrição médica. Por exemplo, eu tenho labirintite, eu posso fazer o parkour, por exemplo, ou não? Na verdade, a gente tem ali, né, Uma anamnese, uma ficha de anamnese. anamnese. Ah, ok. onde o pai ou o aluno, ele traz para a gente e a gente pede para que o médico responsável... Faça a avaliação, faça né? essa Liberação. avaliação. Quem tem alguma restrição médica em relação à atividade física é que não poderia fazer. Qualquer outra... Quem tem vertigem, por exemplo, quem tem medo de altura, quem tem fobia, por exemplo, também... A gente recebe muitas pessoas com medo de perder, altura para perder para isso, perder né? o medo, exatamente. Que legal. Hoje a dificuldade não está nem na limitação física da pessoa, né? Mas na- está no mental, né? Então. E não acreditar nela mesma, muitas vezes. Então, a gente tem uma aluna cega, para você ter uma ideia. Olha que legal. Ela não enxerga e ela se sente muito bem. Ela está há mais de 6 anos praticando isso. A gente está às vésperas de uma norma reguladora, né? Que é de número 1, a NR1, nas empresas, que cuida justamente da questão da saúde mental, né? E eu sei que essas atividades físicas, que também mexem com a parte cognitiva, são fundamentais, importantes. Vocês falaram de pessoas que se superaram, tiveram ganhos até de alunos nas escolas. Qual é a mensagem que vocês deixam para as pessoas que deixam para frente o que elas podem fazer hoje no que diz respeito à atividade e também essa questão da saúde mental? Eu acho que cuidar de si e dar prioridade a você mesma é a primeira coisa, né, que a gente deve fazer. Qualquer outro âmbito da nossa vida, né, seja o profissional, enfim, só vai estar bom se a gente estiver bem consigo mesmo, né? Então, não adiar aquilo que a gente tem vontade de fazer. Então, tem vontade de fazer aula de circo, de parkour ou qualquer outra atividade, corre atrás para ontem, né? Não deixar para depois. Conforme a gente vai adiando, isso vai ficando cada vez mesmo mais longe. Tem alguma restrição de idade? Não. Não tem restrição de idade. A partir de 4 anos. A gente atende a partir de 4 até A gente tem 104. pessoas lá de 65 anos fazendo. Olha, idoso fazendo. A gente nem considera idoso, né? Imagino. Mas são pessoas que a mentalidade ainda de jovem, uma né? pessoa que Super. acredita no potencial, que ela não pode parar porque o corpo dela é uma ferramenta. Qual que é o maior limite do parkour? Até onde eu posso chegar fazendo parkour? Eu acredito que não tenha limite, porque o que a gente ensina é a iniciação. A gente não tem como objetivo transformar ninguém como artista nem atleta. Acontece. Então, a gente já transformou 2 pessoas que estão na Europa, trabalhando legal. com circo. Transformamos muitas pessoas que eram alunas em professores. Então, da mesma forma que me mudou o circo e o parkour, eu acredito que impacta muito na vida de cada pessoa, né? Então, eu acredito que o circo e o parkour, eles me trouxeram uma carreira, né? Então, Perfeito. hoje eu trabalho com isso profissionalmente. Eu sou artista, eu sou professor, sou treinador de pessoas, sou empresário. Então, eu acredito que isso possa trazer benefícios para todos. Perfeito. Gente, para caminharmos para o encerramento, passa muito rápido o tempo, pediria que vocês olhassem para a câmera e dissessem aí o canal de contato. Por exemplo, eu quero conhecer a Usinarte, quero saber informações sobre o parkour, quero saber informações sobre o circo, quero inscrever meu filho, meu sobrinho, enfim. Quais são os canais de contato e o site de vocês? O site www.usinartesorocaba.com.br. Usinarte com TE mesmo no final. Usinarte? De arte. Usinarte, tá certo. Nosso Instagram. Estamos no Instagram também, Usinarte. Se procurar no Google como Usinarte ou como Escola de Circo de Sorocaba também é bem fácil de nos encontrar. A gente fica localizado no Jardim Simos, é bem fácil de achar. E convidamos vocês para irem conhecer o espaço, fazer uma aula experimental e conhecer esse universo, que é o que a gente chama, né? Que é o circo e o parkour. Perfeito. Gente, agradeço a visita, a participação de vocês. Voltem mais vezes e, quem sabe, até a gente possa abrir essas informações aí nos nossos grupos, né? Para mostrar
a importância de você praticar um exercício físico, uma atividade física, mas também uma atividade que mexa com o lado cognitivo, o lado emocional. É sempre muito bem-vindo. Parabéns, viu? A gente que Muito agradece. obrigada, é um Obrigado prazer. pela oportunidade. Eu conversei com o Gabriel Manzini e também com a Beatriz Mendes, o casal da Usinarte, Escolas de Circo e Artes Culturais, que falaram um pouco das modalidades circenses e também do parkour, aquele exercício que você sobe montanha, prédio, pula de um lado, pula do outro, sempre com bastante rigor físico, né? E com técnica também, obviamente. Isso, exatamente. E com segurança, né? Tem que saber o que está fazendo. Muito legal. Obrigado, viu, gente? Volte outras vezes. Muito tá? obrigada. Valeu. Esse foi mais um episódio do nosso podcast seu aqui da Associação Comercial de Sorocaba, sempre com um tema interessante para você, nosso associado e nossa associada. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.